Você pode explicar sobre efeitos subliminais feitos para tal objetivo? Eles realmente funcionam? O que é o efeito subliminar? Quando começou isso? Eu vi o início disso sendo comentado. Efeitos subliminares têm dois tipos. São sons que feitos em canal estéreo, um em cada ouvido. Você colocar um tipo de áudio no ouvido e um tipo de outro áudio no outro ouvido, em tese, você está mandando mensagens diferentes para cada hemisfério cerebral. Você sabe que as percepções do cérebro são invertidas, né? O teu ouvido direito vai para o hemisfério cerebral esquerdo, o seu ouvido esquerdo vai para o hemisfério cerebral direito. Então, quando começaram a utilizar esses efeitos subliminares, eles usavam certas vibrações sonoras e palavras, comandos e sugestões diferentes. Então você botava no ouvido um determinado som e no outro ouvido, no outro determinado som, e, por exemplo, uma mensagem em afirmação positiva num ouvido e outra mensagem para o outro ouvido, e buscando que isso causasse o efeito subliminar. Subliminar significa abaixo do limiar da atenção. Depois começaram a fazer isso com sons muito baixos, onde você percebesse, mas o limiar da atenção fosse tão baixo que você não discernisse exatamente. Depois começaram a chamar também de subliminar determinadas músicas com frequências suaves, normalmente frequências do tom de Fá, porque esses tons acalmam e relaxam a gente, por várias razões. São músicas, por exemplo, que têm batidas rítmicas, tais como do coração, batidas das frequências alfa do cérebro, que é 12 Hz, que é o mais comum. Então o que acontece? Todos esses conceitos e estudos sobre efeito subliminar, eles, teoricamente, eles vão afetar o cérebro diretamente. Agora, as pesquisas científicas não estão completas sobre isso. Será que faz mais sugestão do que a sugestão direta plena? Eu já fiz até parte de grupos que usavam efeito subliminar de uma maneira bem engraçada. Uma pessoa ficava falando no teu ouvido uma coisa e a outra pessoa falando no teu ouvido contando uma história. Então ficavam duas pessoas, uma fazendo um comando diretivo. Você vai melhorar, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, etc. Tal. E a outra pessoa contando uma forma de história. E à medida que o tempo passava, a pessoa foi crescendo e melhorando, e se transformando em uma pessoa melhor, etc. Era a mesma sugestão com duas pessoas, cada uma no seu ouvido. Isso depois foi transformado também em gravação. Então era uma gravação com duas vozes diferentes, cada uma em ouvido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa sobre o efeito subliminar. Aquilo que você pratica, à medida que você se envolve emocionalmente com aquilo, ele começa a dar efeito, começa a aumentar o efeito para você. Então, hoje em dia, se chama de subliminar esses 4 tipos de coisas. Sons diferentes de cada ouvido, músicas diferentes de cada ouvido, frequências específicas que têm um tom e músicas suaves que são calmantes e relaxantes. Agora, o nome já está mais genérico, né? Chama de tudo isso subliminar. Funciona? A sua pergunta foi, os efeitos subliminares funcionam? Funcionam se a pessoa estiver alinhado com aquilo. Você pode ter um melhor efeito subliminar, a música é melhor. Se você não preparar sua mente para receber e confiar em receber, vai ser um efeito muito pequeno. Eu, por exemplo, eu vou até no mar, fico escutando as ondas, as gaivotas lá grasnando, e eu relaxo e medito muito bem. Eu posso dizer que o som das ondas tem um efeito subliminar para mim. Então, às vezes, eu pego uma gravação só com esses sons da natureza e medito com esses sons. Então, vai ter um efeito abaixo do meu limiar, porque enquanto eu medito pensando em outras coisas, esses sons me fazem bem. Agora, esses efeitos gravados, por exemplo, tem vários criadores do TikTok que gravam efeitos lindos. Eu já usei alguns e funcionaram muito bem. Então é importante isso. Use aquilo que você acha que vai funcionar para você.